Pessoal, boa tarde. Grande prazer estar aqui. Esse assunto ele é fascinante. Ele é fascinante porque ele está no centro de uma das maiores disrupções que estão por vir, que é a mobilidade. Já está acontecendo. Vocês vão ver um pouquinho disso hoje. Vocês todos reconhecem que essa disrupção está acontecendo, mas o que vem por aí é espetacular e vai mudar a vida de todo mundo. E quando a gente fala de disrupção, eu não poderia deixar de trazer esse exemplo. Esse aqui é uma propaganda de 1925, da Ford Motor Company, Henry Ford, em que o Henry Ford, naquele momento, ele mostrou para todo mundo qual que é o grande propósito da vida dele e da empresa que ele fundou naquela época, que é abrir as rodovias para toda a humanidade. Esse propósito, obviamente, mais de 100 anos atrás, vocês sabem o que aconteceu depois disso. A massificação da produção do veículo em série fez com que as pessoas, no início do século passado, as pessoas nasciam em um lugar e a expectativa de que essas pessoas conhecessem o mundo era num raio de 30 a 50 quilômetros em volta da cidade que elas viviam. Depois da massificação dos veículos, questão de 10 a 15 anos depois, essa expectativa mudou para mais de 300 quilômetros de raio, 500 quilômetros de raio. Então vocês imaginam, naquela época, qual que foi a diferença em tudo na vida, né, que aconteceu. E um outro problema, hoje a gente fala de meio ambiente, poluição. Qual que era o grande problema das grandes cidades naquela época? O que era a poluição? Vocês imaginam os cavalos na cidade, as charretes, que era o meio de transporte. Então as fezes dos cavalos era o grande problema de poluição. Que aquilo trazia doenças e tudo mais. Então, o automóvel naquela época também veio para resolver esse problema. Isso foi um pouquinho mais de 100 anos atrás. E vamos continuar um pouquinho com esse pensamento, né? Vamos olhar o passado para a gente ver o que vai vir pelo futuro. Quando a gente fala de mobilidade, a mobilidade começou lá com a carruagem romana. Vocês veem aqui o perfil, a silhueta, né, de transporte ali da carruagem romana, que depois evoluiu para carroças e carruagens. E olha que interessante, né? Quando o automóvel veio ali no início do século, olha a silhueta do automóvel comparado com a carruagem. Basicamente, ele era a mesma silhueta. Você está trocando o cavalo pelo motor. E quando mudanças disruptivas, como aconteceu aqui, elas entram em pauta, muitas coisas demoram décadas para evoluir e para realmente chegar aonde precisa chegar. E olha que só na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, que a silhueta realmente mudou para algo que era mais estilosa, né, que realmente, porque para pensar, não precisava o carro do início do século ter essa silhueta, né? Então isso demorou 20 a 30 anos para que realmente chegasse todas as tecnologias e todas as grandes mudanças daquela época fossem realmente incorporadas e seu potencial fosse entregue. Vindo um pouquinho mais para os nossos dias de hoje, a gente colocou aqui 1980, mas isso pode ser até 1990. Para algumas pessoas que com carro popular pode ser até uns 5 anos atrás, certo? Mas a sua jornada de ir para o ponto A para o ponto B, 20, 30 anos atrás, o máximo que você tinha de além da jornada era escutar um rádio, um áudio. Olha hoje essa jornada de A até B, quanta coisa que você carrega junto com você. Quanta tecnologia, conectividade, funções autônomas.
você está trabalhando, você está compartilhando informação, você está recebendo informação, você tem o Waze, você já está integrado com alguns modais. Isso já está acontecendo hoje, é uma forma muito diferente de olhar a indústria automotiva de 20 anos atrás para os dias de hoje. E é um pouquinho do que eu vou falar daqui para frente, né? Quais são os grandes motivadores para o futuro próximo, para a gente montar esse carro do futuro, essa mobilidade do futuro? O primeiro grande motivador é o consumidor. E aí, eu acho que a reflexão que eu quero trazer é com relação ao celular. O smartphone, ele foi lançado... Alguém sabe que ano que o smartphone foi lançado? 2007. Ele começou a ser massificado em 2010, 2012. Ou seja, nós estamos falando de 10, 12 anos. Fazem 10 a 12 anos que o smartphone entrou na vida, no dia a dia nosso. Parece que faz muito mais tempo, né? Eu acho que ninguém consegue imaginar como que era a minha vida em 2005. Alguns aqui estavam nascendo em 2005, mas a grande maioria em 2005 passava fax, né? A rotina era bem diferente. O que aconteceu com o smartphone nesses 10 anos mudou radicalmente a vida de todo mundo e não dá para andar para trás. A quantidade de funcionalidades e facilidades na nossa vida foi exponencial. Se você olha, quando que entrou o iFood, quando que entrou o Uber, né? Então, essas são pequenas mudanças comparadas com o potencial que a gente vai ter nos próximos anos com os novos veículos. Junto com isso, a gente tem as regulamentações que cada vez mais buscam proteger pedestres, segurança. A gente tem meio ambiente extremamente agressivo e a coisa certa a ser feito, né, de tratar do nosso futuro, do planeta. E outro elemento muito importante que causa essa disrupção são novos modelos de negócio, que a cada dia a gente vê um novo modelo de negócio. Ele pode ser na forma de um app, ele pode ser na forma de parcerias, ele pode ser em várias formas. Esses 4 grandes motivadores para o futuro, eles geram vários fatores de transformação desse futuro. Eu vou estar trazendo alguns exemplos dos 5 primeiros que estão em cima. Mas além dos 5 primeiros, que eu vou falar mais em detalhe, a gente tem fatores extremamente grandes, que são plataformas de serviços e parcerias. Personalizações. Todo mundo quer ter sua personalização. Consumo digital. Companhias tech, startups, blockchain, propriedade compartilhada, realidade aumentada, segurança de dados, manufatura aditiva e serviços pay-per-use. O que é importante da reflexão de todos esses elementos aqui? O engenheiro automotivo de 20 anos atrás, ele tinha que fazer, talvez até 15 anos atrás, 10 anos atrás, ele tinha que saber fazer um carro confortável, uma picape confortável, que não fazia ruído, que acelerava bem, que fazia economia de combustível, fazer uma porta bem desenhada, ter um sistema de entretenimento bacana, um sistema de som legal. Hoje, além de tudo isso, ele tem que ter todas essas competências técnicas que são requeridas. E muito mais, como vocês vão ver. Vamos falar de fontes alternativas de energia. Bom, aqui é um caminho sem volta. O futuro dos veículos são elétricos. Isso já está acontecendo, e na sequência vem também a parte de célula de combustível, para os veículos mais pesados e comerciais. Aqui nós estamos falando de investimentos nos próximos 5 a 10 anos de mais de $1 trilhão. Como que você vai competir com investimentos de mais de $1 trilhão em eletrificação e célula de combustível? Não tem como competir. Isso aqui vai passar por cima de tudo. É claro, regulamentação
é o que está por trás disso. Meio ambiente é o que está por trás disso. Na Noruega, a partir de 2025, todos os veículos têm que ser elétricos. Hoje, já se vende 70% de veículos elétricos na Noruega. 2035, muitos países do mundo estão banindo também o motor a combustão. Então, não tem jeito. A China, hoje, que é o maior mercado do mundo, está quase em 20% o mix de veículos elétricos. No mundo, nós estamos cerca de 4% a 5%. E esse gráfico à esquerda mostra que nós estamos no começo de uma exponencial. A gente nem começou esse jogo. E vai ser agressivo. Né? Vai ser um jogo que a gangorra vai virar muito rapidamente. Vai ser muito parecido com o que aconteceu com o celular. E a escala disso é gigantesca. A escala também vai engolir todo mundo. Vocês veem que também a previsão é que daqui 10 anos, mais ou menos, as células de combustível também, o hidrogênio, também começa essa nova exponencial. E aqui são veículos comerciais, veículos pesados que vão ter uma função importante na célula de combustível. Então é muito difícil brigar com essa tendência que veio e é irreversível. O segundo game changer é a conectividade. A conectividade, a gente tem três grandes pontos de comunicação aqui com o veículo, né? O primeiro é a parte de infotainment, a parte de entretenimento. Rádio, tape, CD, sei lá. Isso aqui ainda também está na parte inicial desse desenvolvimento dessa tecnologia. A China está diante de todo mundo com relação a isso. A maioria dos países ocidentais estão cada vez com telas maiores. Mas a gente está falando muito mais do que telas. A gente está falando de sistemas com holografia. A gente está falando de sistemas que são inimagináveis. E aquilo vai estar no seu carro como se fosse na sala da sua casa. Então, o infotainment tem muito ainda para acontecer. Tem muita capacidade computacional sendo colocada para isso daqui. O segundo elemento aqui de conexão com os veículos é a parte de telematics, que é a parte de conexão com a nuvem. Nuvem, satélites. Isso daqui vai proporcionar o que o celular proporcionou, certo? Porque você vai ter informações vindo do veículo para a nuvem, um monte de coisa lá na nuvem, um monte de algoritmos e fórmulas acontecendo lá na nuvem, e aquilo vai voltar, de alguma forma, vai voltar alguma informação que seja relevante para você, que você acha que aquilo é bom para a sua vida. Por exemplo, o carro pode saber se você está assustado ou não. O carro pode saber se você está de bom humor ou não está de bom humor. Ele vai poder saber, acredita em mim, se você está sendo assaltado ou não. Então, isso vai criar uma série de rotinas que vai poder te ajudar depois. Alguma coisa vai acontecer ali para te ajudar. E outro elemento é a parte de comunicação do veículo com outros elementos, né? Veículo com veículo, veículo com a sua casa, veículo com um pedestre. Por exemplo, tem um pedestre passando numa área ali com o celular no bolso, o veículo vai conseguir ver, você não está conseguindo ver o veículo, mas o veículo consegue saber que tem uma pessoa atrás de um ônibus passando ali, e você... Né? Então, o veículo pode antecipar esse tipo de coisa. Veículo com a infraestrutura, com as cidades, e veículo com todo o network. Isso aqui, o poder é game changer. Isso daqui é infinita quantidade de soluções e produtos que vão ser gerados em cima desse grande poder da conectividade. Um outro grande elemento, e aqui é mais na área da produtividade, a gente já usa, são as ferramentas digitais. Então, ferramentas digitais nos ajudam a ir mais rápido, nos ajudam a testar outras soluções, evitar... isso aqui é muito mais atual do que qualquer outra coisa. A gente pode ter muito mais soluções para os clientes.
Inteligência artificial também é outra tecnologia, se assim a gente pode chamar, de investimento exponencial, de 35% a 45% de crescimento ao ano. É uma área de conhecimento que também demanda infinita, o mundo inteiro precisa de pessoas capacitadas nessa área, não vai mudar, nos próximos 10 a 20 anos vai continuar precisando de mais gente nessa área. E aqui também exemplo das ferramentas digitais, nesse caso... Seu veículo está atualmente com uma carga de apenas 10%. Recomendo que inicie o carregamento assim que possível. Nesse caso aqui é uma experiência para você colocar na sua casa um charger, né? Como que seria personalizado antes de você fazer isso na sua casa. Aqui esse exemplo é o heads-up display. Então você vê ali, tem uma projeção ali na frente, até vários veículos já têm isso, certo? Mas cada vez mais dinâmico, cada vez com mais funcionalidades. E aqui também pode ser feito ali no lado superior esquerdo. Aqui vocês veem o nosso engenheiro ali, a cara do engenheiro. E aqui como que a gente consegue encontrar soluções que são inclusivas, né? É um engenheiro sentado ali na cadeira, sentindo a dificuldade de um cadeirante. Então, enquanto você está desenhando esse ônibus, né, esse meio de transporte aqui, você pode ver quais são as dificuldades. Você pode simular. Aqui é para... Nice to meet you. What's your name? Turn left. Turn right. Can you lower the temperature? Aqui são sinais que uma pessoa muda pode fazer para o seu motorista. Então, ferramentas digitais também vêm para ajudar, inclusive na área da inclusão. Autonomia, veículos autônomos. Aqui também outro game changer. Hoje, a maioria dos veículos que tem muitos componentes de tecnologia, eles são nível 2 de autonomia veicular. Os veículos mais avançados que a gente tem no mundo hoje são nível 3 de autonomia veicular. A partir do nível 3, o sistema da direção autônoma, ele monitora o ambiente e ele toma a maioria das decisões. Mas o nível 3 você tem que estar sentado ali, atento e pronto para tomar o comando em qualquer momento. O nível 5, que vão demorar alguns anos ainda para a gente chegar lá, mas esse que é o caminho, é o nível que você sequer precisa do volante, da direção. Mas certamente nos próximos 20 anos, isso aqui já vai ser parte do nosso dia a dia. E aqui é outra curva exponencial. Além daquelas que a gente viu, aqui também, a partir de 2030, aqui, realmente, a parte de componentes de veículos autônomos e veículos autônomos vão realmente exponencializar. A gente pensa em veículos de carga que vão, por exemplo, fazem rotas similares todos os dias, tudo mais. Isso daqui vai ser muito mais rápido. Veículos que não vão ter motoristas. E essa daqui é uma pesquisa que a Ford fez, uma pesquisa mundial com consumidores em vários locais do mundo, e a pergunta foi: em 2035, eu penso que me sentirei mais seguro em um veículo autônomo do que um veículo dirigido por um humano. E, surpreendentemente, cerca de 50% das pessoas, hoje, acham que vão se sentir mais seguros. O número é muito alto, no meu ponto de vista, mas imagina no momento que essa tecnologia for testada e for conhecida, realmente não tem dúvida de que, se o carro autônomo confiável existisse hoje, todo mundo, ou grande parte das pessoas, preferiria uma solução como essa. Outra área super importante é a parte de ciência dos materiais, isso ligado à eficiência energética. Quais são as necessidades que a gente tem, principalmente aí com o veículo elétrico e o veículo a hidrogênio? Energia é muito importante. Então, primeiro, baterias e todos os sistemas de propulsão.
peso. Quanto menos peso, menos energia para você movimentar esse veículo. Quanto menos energia necessária, menos bateria. Quanto menos bateria, menos peso. Aerodinâmica. Aerodinâmica é algo que lembra das silhuetas lá da carruagem e tudo mais? A aerodinâmica, ela é e vai ser cada vez mais um fator principal no desenho dos veículos. E o isolamento térmico, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E quais são as áreas do conhecimento que a gente, de novo, vai ter que estudar muito e vai ter que ter soluções bastante à frente do tempo? São os metais, principalmente aí nessa área de baterias, os nanomateriais e nanocompostos, materiais inteligentes e materiais orgânicos. Todos esses aqui merecem uma sessão só para falar sobre eles. A gente tem uma parceria muito legal com a Universidade de Caxias do Sul, especificamente sobre grafeno, e são exemplos aqui de compósitos do futuro. A gente já tem 3 peças dos carros americanos, carros globais da Ford, que a gente desenvolveu, que já tem grafeno na composição dessas peças. O que esse grafeno faz? Ele muda as moléculas dos materiais, faz com que você consiga paredes mais finas, peças mais leves e peças mais robustas. Então, essa daqui especificamente é um tipo de pesquisa que a gente faz no Brasil e a gente leva para o mundo inteiro para ser implementado nos nossos veículos. Mas muito mais é preciso. Esse aqui é um exemplo que eu queria, a parte de isolamento térmico, a importância dele para os veículos elétricos. Eu queria que os olhos de vocês ficassem ali onde está 100%, no lado direito, né? O que é 100%? É a autonomia de uma van, certo? Então, você tem uma autonomia que seja lá 300 milhas, que seja. Então, 300 milhas é 100% da autonomia. Essa van está carregada com 50% da carga, vamos dizer, 1 tonelada. E ela está numa temperatura ambiente de 25 graus. Então, a 25 graus e 50% de carga, ela faz 300 milhas. Olha que interessante quando você vai para a esquerda. Quando a temperatura ambiente vai para 10 graus Celsius, você perde 21% da sua autonomia. Por que isso? Porque o veículo elétrico, ele não produz calor. O motor do carro hoje, ele produz calor. Aquele calor vem de graça para você poder aquecer o veículo, para uma série de coisas que você precisa aquecer o veículo. Então, se você cair de 25 graus para 10 graus Celsius, você perde 21% da sua autonomia, que é gigante. Então, essa parte de isolamento térmico é extremamente importante também para os veículos elétricos. Muitos materiais e tudo mais precisam ser pesquisados por causa disso. Então, vamos lá. O que é 2040? Né? Então, a gente tem um Mustang Mach-E, a gente tem um modelo T, e um Mustang Mach-E nessa foto aqui. O que é 2040? E aqui essa foto é de uma F-150 Lightning, que foi lançada esse ano nos Estados Unidos. Esse veículo definitivamente vai ter diversos níveis de automação e de autonomia. Veículos mais comerciais vão ser bastante autônomos, eles vão fazer rotas mais parecidas. Veículos que as pessoas precisam ir para lugares diferentes, tudo por causa do custo e tudo mais, eles vão ainda não ser totalmente autônomos, mas certamente ali nível 3 de autonomia, a grande maioria dos veículos vão ter. As tecnologias vão ser integradas. Por que o celular é tão fantástico, né? Porque com uma câmera, com um sinal de GPS e com um Wi-Fi ali, esses poucos elementos que o celular te dá, você criou infinitas situações de negócio, de modelos de negócio. Essas tecnologias integradas, que é o grande ahá do celular, isso quando vem para o veículo, com tudo isso que eu mostrei para vocês, o impacto vai ser muito maior do que o celular. O celular vai ser mais um device. O veículo vai ser quase o melhor amigo do homem. Vocês vão chegar a essa conclusão.
conectado ao ambiente. Quando eu falo ambiente, é conectado às cidades, conectado ao campo, conectado às estradas, conectado a tudo que está acontecendo, porque a nuvem vai te dar tudo o que está acontecendo, você vai saber através das nuvens. Você vai saber através do networking, veículo com todo o resto. 0 acidentes. Imagina, hoje no Brasil, a gente perde de 50 a 60 mil vidas por ano com acidentes de trânsito, só no Brasil. Imagina um mundo sem acidentes de trânsito. É isso que vai acontecer. Não acho que em 2040, mas definitivamente vai ser uma progressão também rápida. O sistema de saúde de um país, o que vai acontecer quando você começa a ter 0 acidentes? Tudo muda por trás disso. Ele é sustentável e eficiente. Eficiente principalmente em termos de geração de energia. Então, essa é uma competência técnica do engenheiro extremamente importante para esse novo futuro. E quando eu falava que ele é o melhor amigo do homem, ele é sensível. Ele simplifica os dilemas humanos. O carro vai ser treinado, se você quiser, claro, para aprender com você, aprender o que você está passando. E ele vai ter soluções para te agradar, ou para resolver a sua vida, ou para resolver o seu problema. Ele vai ter muito mais capacidade e informações do que você, como ser humano, tem com o seu cérebro. É assustador. É bem assustador, mas essa que é a grande função de nós como montadora, certo? É criar essa confiança para que realmente isso seja feito para o seu bem e para a sua melhoria. Ele vai ser totalmente imerso nessa economia compartilhada. E será que ele vai voar? Ele vai voar. Vai demorar mais tempo, claro, mas todos os elementos que eu falei de energia, todos esses elementos, eles precisam evoluir muito para que o carro voador também seja financeiramente viável. Peso, né? Tem muita coisa para evoluir, mas certamente vai chegar um dia que vai ter a exponencial também do carro voador. Isso muito provavelmente vai acontecer. Um último elemento aqui do carro de 2040. Lembra da silhueta? O que vai acontecer nos próximos anos, e isso vai demorar algumas décadas também, provavelmente, para chegar numa nova silhueta. Vai haver uma ressignificação do espaço, né? A partir do momento, o veículo a combustão, por que ele é desse jeito? Para caber o motor lá na frente, certo? Tem uma direção, tem um volante ali, então essa que é a posição que a gente fica. O veículo elétrico e o veículo autônomo, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar que as baterias fiquem no assoalho, porque elas são pesadas, e quanto mais baixo, menor o centro de gravidade, vai ser mais conforto e tudo mais. Então, ali na plataforma a gente vai ter que ter as baterias, e imagina que não vai ter volante, então para que a pessoa precisa ficar todo mundo sentado para frente? Né? Claro, tem elementos aqui das pessoas ficarem zonzas e enjoadas também, que também vão ter que ser trabalhados pela indústria automotiva, certo? Mas começa a virar muito mais um escritório, uma sala, do que realmente um automóvel como a gente conhece. A gente vai abrir todo aquele espaço da frente, e como eu falei, a aerodinâmica vai ser extremamente importante. Muito bem. Qual que é esse carro de 2040, 2050? A gente já está desenhando ele hoje. Tudo que eu falei, esse monte de competências técnicas, a gente faz aqui na Bahia, a gente faz aqui na Ford, para os veículos globais da Ford, todas essas competências que eu falei. Tem sido um grande desafio para a gente teve que se reinventar, obviamente. Essa parceria com o Senai e Cimatec é fantástica, porque eu estou em casa. Hoje, no Brasil e na Argentina, a gente tem cerca de 1.600 a 1.700 engenheiros, pesquisadores, engenheiros com a gente. A grande maioria dessas pessoas estão aqui na Bahia. Hoje nós estamos no Cimatec Park, nossos escritórios,
E o que a gente mais quer realmente é ter que nós tenhamos uma função primordial aí no mundo para definir esses veículos nos próximos anos. Obrigado. Não sei se a gente tem um tempinho para perguntas e respostas agora. Se tivermos alguém na plateia, ou mesmo no YouTube aí para mandar pelo chat, fiquem à vontade, é só solicitar aqui o nosso microfone à nossa cerimonialista Lilian. Oi, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Luiz Mar Porto. Você está desenhando hoje já o carro do futuro, mas com conceitos de hoje. Você não acha que lá em 2040, por exemplo, alguns conceitos vão ter mudados e o carro do futuro vai ser um pouco diferente do que você consegue conceber hoje? Não, o que a gente mais sabe é isso. O que a gente mais sabe é que o que a gente está fazendo hoje já tem tempo de validade. E é esse que é o grande esforço, né? O grande esforço é como que eu integro mais competências, como que eu dou mais funções, como que eu faço né, como que eu visualizo o que está na ponta do desenvolvimento, né? E hoje tudo muda muito rápido, né? Então, às vezes você começa a aprender uma competência técnica, depois de 2, 3 anos, ela já virou obsoleta. Então, o que você falou é perfeito. Então, assim, não existe o carro de 2040 ou o carro de 2050. O que existe é você estudar intensamente e obsessivamente o que eu mostrei aqui. Porque isso muda todo dia. E todo dia tem uma coisa melhor. Mas é claro, se você quer chegar com esse veículo às ruas, uma hora você precisa congelar e falar, não, vamos desse jeito. As próximas melhorias a partir daqui, ou mais que melhorias, até muitas coisas disruptivas, a gente precisa colocar para o próximo modelo. Mas a gente está falando de... O PIB do Brasil é de 1,6 trilhão de dólares. Nós estamos falando, nos próximos 5, 10 anos, de quase esse valor de investimento em eletrificação e veículos a hidrogênio. Então, assim, é muito grande a onda que vem por aí. Ela vai passar por cima de tudo. Daí uma pergunta que sempre vem é com relação à função do etanol, né? O etanol, ele tem uma função importante de transição. Nós temos como país, a gente tem uma oportunidade boa, mas é uma oportunidade de transição. Não existe o motor a combustão daqui 20 anos. Para quem que vai desenvolver? O Brasil é 2% da frota mundial. Um projeto de um novo motor custa centenas de milhões de dólares. Quem que vai desenvolver um motor só para o Brasil continuar tendo o etanol? Vai funcionar bem nos próximos 10 anos, 15 anos? Muito provavelmente vai funcionar bem. Mas se a gente olhar um pouco mais para frente, então é um pouquinho da sua pergunta, né? Eu já tenho certezas para 2040 em diante. Mas daqui até lá tem muita coisa que eu não sei. E tem muita coisa no meio que vai ser transitória. E tudo bem, é parte do jogo. Porque, às vezes, ainda a escala não chegou a um custo que aquilo que a gente sabe que vai acontecer, ainda não estamos no tempo, ainda antes do tempo. Você precisa vir investindo. Porque um dia aquilo vai ter escala e aí você quer ser um dos primeiros. Temos mais uma pergunta na palestra, senhor Alexandre, e também temos uma pergunta no chat, confere, Mariana, que vai ser projetada no telão. Por favor, fique à vontade. Ok, boa tarde, meu nome é Gustavo Monteiro, sou engenheiro de telecomunicações. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho observado que um dos fatores-chave para a popularização nos outros países é o custo do automóvel elétrico, que é a realidade próxima agora, não ainda o de hidrogênio. E o que eles têm conseguido esse resultado através de incentivos e subsídios, né? O que a gente não observa aqui no Brasil. Muitas pessoas falam que o carro elétrico é interessante, é sustentável, mas o preço dele aqui é extremamente elevado em relação a outros países. O que pode ser feito aqui para que isso aconteça? Bom, você está certíssimo. Você já deu parte da resposta, porque a China, você sequer consegue emplacar um veículo numa cidade Tier 1 se ele não for elétrico.
Você não consegue licença para emplacar o veículo, quer dizer, você não consegue nem comprar o veículo. Nos Estados Unidos, também os bônus são de $7.000. Na Europa também. Noruega está banindo o carro. Então, assim, não é nem incentivo, é simplesmente não vai poder vender. O Brasil, de novo, o Brasil tem uma solução interessante, que é o etanol e transitória. E tem muito interesse até do Brasil de explorar um pouco mais sobre isso. Mas aqui é uma questão de... Tem duas coisas, né? Aqui, até que momento é o momento de explorar isso? E vai chegar uma hora que o mundo vai passar por cima. Mas muito provavelmente, porque aqui tudo é uma questão de qual que é o custo da tecnologia e da escala, né? Muito provavelmente o que vai acontecer vai chegar a um ponto que, globalmente, os preços das baterias tudo vão cair. Hoje, o grande problema que a gente tem mundialmente tá todo mundo comprando a capacidade de lítio do mundo, dos metais, né? Cobalto e tudo mais. Esse é o grande problema, está todo mundo comprando essas capacidades de produção. Será que o Brasil não vai entrar tarde nessa história? Né? É um questionamento. Isso certamente nos próximos 5 anos vai ter que ser motivo de muita discussão pública, porque a gente vai começar a ver todos os países, muitos países lá fora, acelerando. E a gente vai ter que ter uma estratégia com relação a isso como país. Teremos aqui agora, Alexandre, a pergunta do chat, que vai ser projetada na tela. A pergunta é de Marília Graziele Teófilo da Silva. O que a Ford pensa sobre os veículos elétricos que buscam energia de usinas elétricas? Fique à vontade. Na verdade, a eletricidade vai vir do grid, né? E aí o grid, usina elétrica no Brasil, a maior parte do grid hoje é gerado, né, em usinas elétricas, que é renovável e é uma forma fantástica de ter o seu grid. O segundo, daqui a pouco já está chegando a parte solar, que também é espetacular e só vai continuar crescendo. Aqui é uma questão de política pública também. A gente tem... E aqui tem várias discussões a respeito. Você tem países europeus que, por um lado, incentivam fortemente o veículo elétrico, só que geram essa eletricidade através do petróleo. Então, é uma conversa um pouco sem nexo a princípio. Então, os países têm que se preparar também para gerar energia em sistemas limpos e renováveis. E é por isso que vem o segundo elemento, que é o hidrogênio. Ele vai demorar um pouco mais, por quê? Porque hoje é caro. Você produzir o hidrogênio, você ter estações de hidrogênio, é muito caro. Mas é a solução mais viável em termos de energia renovável, porque o hidrogênio está em todo lugar e é uma questão da gente quebrar essa barreira de ter essa infraestrutura para o hidrogênio funcionar. Parece que temos uma na plateia, é isso, Lilian? Por favor. Boa, tudo bom? Eu sou Danilo, sou coordenador do Manufatura Aditiva, né? E a minha pergunta é assim, em relação à sustentabilidade, qual o plano que se existe para descarte dessas baterias dos carros elétricos? Bom, ótima pergunta. Primeiro, uma bateria automotiva, ela vai durar de 10 a 15 anos. Tá? E o que é o fim de vida de uma bateria automotiva? É quando ela carrega até 80% do que ela carregava quando ela era nova. Agora, quem não gostaria de ter uma bateria automotiva com 80% de capacidade na sua casa com sistema solar lá em cima? Todo mundo gostaria de ter, certo? Porque daí, inclusive, você está fazendo 2 vezes bem para o planeta, né? Você está pegando aquela bateria e adotando ela, e você está gerando energia solar, por exemplo, na sua casa, e você pode ficar fora do grid, certo? Você gerencia, está tudo ali. Você pode ter bateria ali para 3, 4 dias de consumo. Então, primeiro,
Isso certamente vai ser um modelo de negócio altamente utilizado. Segundo, uma hora ele vai chegar no fim do dia. E já tem, hoje a Bélgica tem algumas das maiores empresas, então nós como montadora, por exemplo, a gente assina um contrato até com essas empresas que estão se especializando, né, de pegar essas baterias no mundo inteiro, mesmo porque já tem vários veículos híbridos, né, que já foram produzidos há mais de 10 anos atrás, e essas baterias estão começando a aparecer por aí. Então, existem grandes empresas que estão se especializando nisso. E as montadoras têm, sim, uma responsabilidade de ter certeza de que, se não formos nós que vamos ter a tecnologia para receber de volta, que a gente tem as parcerias para receberem e dar o tratamento adequado, reutilizar esses metais. A pergunta é de Ernesto Santos. Como serão as estradas para estes veículos? O que a indústria automobilística está fazendo para influenciar esta infraestrutura? Essa pergunta é difícil de responder, mas o que a indústria automobilística precisa fazer? Primeiro, precisa quebrar a barreira da tecnologia para que a gente não dependa, os veículos não dependam de estradas boas, para que eles funcionem de forma autônoma. Estou considerando aqui que a pergunta é com relação ao veículo autônomo, né? Então, o nosso trabalho é evoluir essa tecnologia de sensores, radares, né, inteligência artificial, para chegar num nível de confiança altíssimo. E isso vai acontecer em 10, 15 anos. Agora, a gente começa a pegar países que já têm uma política pública relacionada a isso. Por exemplo, os Estados Unidos hoje já tem uma pista de leste a oeste que cruza o país inteiro, que ela é toda sensoriada. E, inclusive, já tem caminhões de entrega já fazendo testes sem motorista. Na verdade, o motorista tem que ir ali, porque é uma questão legal, mas o motorista não faz absolutamente nada. Ele só observa o caminhão de ponta a ponta. Então, esse aqui é um processo gradativo, né? É um processo que algumas cidades vão estar, vamos dizer, entre aspas, prontas para receber os veículos autônomos antes de outras. É assim que toda tecnologia ela é desenvolvida, ela é melhorada e ela chega até um próximo nível. Primeiro você tem que ter os MVPs. Você tem que ter as provas de conceito. Então, vão ter cidades, vão ter rodovias, vão ter países que vão ser provas de conceito. A Noruega está sendo uma prova de conceito dos veículos 100% elétricos. Está todo mundo olhando o mercado da Noruega hoje. Todo mundo está vendo quem vende e quem não vende veículo elétrico para aquele tipo de cliente ali. E a mesma coisa acontece com o autônomo. As rodovias, inicialmente, elas vão ser campos de prova em alguns lugares, oficialmente, porque aqui tem toda uma parte legal, né? Se aquele caminhão passa por cima de alguém, quem que é culpado daquilo ali, né? É o governo que liberou, é a montadora, é a pessoa que passou na frente do caminhão. Então tem toda a parte regulamentar para essa parte do veículo autônomo. Então, essas rodovias e cidades elas vão ser oficialmente cadastradas para ter veículos nível 5 ou nível 4 ou nível 4,5 de autonomia para fechar o gap da tecnologia. Mas a chance de você ter um acidente com um carro que chega nesse nível 4 é muito menor do que se tivesse um humano dirigindo. O que acontece é que, ao invés de 50 mil mortes por ano, 60 mil mortes por ano, pode ser que aconteça meia dúzia de mortes por ano. E quando acontecer essa meia dúzia de mortes por ano, quem vai ser culpado por isso? É esse que é o grande dilema, né? Ótimas perguntas, o pessoal ficou mais animado aqui.